Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Irmãos, estamos aqui estudando a Bíblia juntamente com os irmãos, aprendendo com os irmãos. Estamos estudando o Evangelho de Lucas, estamos no capítulo 13. Aqui é a pastora Silvia. Estamos aqui um assunto rico, né? Como toda a Bíblia é. A gente sabe que o capítulo 13, né, tem vários assuntos. Jesus chamando o povo, né, como toda a Bíblia, para o arrependimento, a produção e a importância dos frutos, a libertação, a urgência de buscar a Deus enquanto há oportunidade. Jesus ensina que não devemos também, irmãos, julgar o sofrimento dos outros como se fosse castigo maior, mas para olhar para a própria vida nossa, né, diante de Deus. Irmãos, então são vários assuntos diferentes, mas interessantes e também que vai nos ensinar junto aqui com os irmãos, né, nesse dia, nessa noite, né, independente nessa tarde, que os irmãos vão estar ouvindo, mas aquilo que Deus está nos ensinando, né, Jesus está nos ensinando, deixou aqui as escrituras, a gente sabe que é o manual, né, para a gente vencer nessa vida. E esses assuntos que o capítulo 13 vai nos trazer, né? Então vamos estar lendo aqui o capítulo 13, vamos estar lendo aqui juntamente com os irmãos, aqueles que puderem pegar a Bíblia, para acompanhar aqui a leitura, que diz assim no capítulo 13. E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que falavam dos galileus, cujo sangue de Pilatos misturava com os seus sacrifícios. E, respondendo Jesus, disse-lhes: Cuidai vós que esses galileus foram para mais pecadores do que todos os galileus, porque por terem padecido tais coisas, não vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18, sobre os quais caiu a torre de Siloé, e os matou, cuidais, que foram mais culpados do que todos quantos os homens habitavam em Jerusalém. Não vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E dizia essa parábola um certo homem que tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando, e disse ao vinhadeiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará, senão depois mandarás cortar. Irmãos, do capítulo 13, que a gente leu aqui uma parte, né? Como tem vários assuntos, eu separei aqui do 13, do versículo 1 ao 5. Ali existiam pessoas que contavam a Jesus sobre os galileus que foram mortos por Pilatos. Talvez esperavam que Jesus dissesse que aqueles sofreram porque eram grandes pecadores. Mas Jesus responde a eles que não eram mais pecadores do que os demais, né? Então também cita os 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu. A mensagem é clara: tragédias
não dão direito da minha vida, da sua vida, apontar o dedo para alguém que sofreu. Irmãos, a gente sabe que no mundo nós teremos aflições, aonde nós hoje, né, a gente vê terremotos, a gente vê enchentes, a gente vê tromba d'água, chuva, a gente vê cenários que a gente não consegue dominar, que é a natureza, né? E até mesmo, às vezes, uma enfermidade no nosso corpo físico. E isso não quer dizer a gente tem um hábito errado, às vezes, né? De olhar num cenário, achar que é fruto do pecado, de escolhas erradas. Não que não tenha consequência, que o pecado tem consequência, escolha errada tem consequência, mas a Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições, e Jesus nos diz, né, nos ensinou para a gente ter bom ânimo. A Bíblia também diz: se nós passarmos pelas águas, nós não vamos nos afundar. Se a gente passar pelo fogo, também nenhuma chama arderá em nós. Então, ela não nos deixa imunes de passar por situações adversas. Se a gente passar no deserto, no vale, ainda que a gente passe no vale da sombra da morte, a gente não vai ter medo nenhum. Por quê? Porque a gente sabe quem está com nós. A diferença, né? A gente sabe que o sol veio para o justo e o injusto. E a diferença de tudo isso, né? Da gente passar, é a gente passar com Cristo. E todas as aflições, passar sem Cristo é uma dor bem maior. Agora, passar com Cristo, com o Espírito Santo, com o nosso Consolador, né? E ali eles estavam julgando, né? Como se a dor, né? De quem... de pessoas, até mesmo situações de pessoas, podia ser tragédias, né? Não dão direito da gente apontar o erro de outra pessoa, né? E é isso que Jesus estava ensinando. E no que a gente está lendo, né? Lucas 13, 3, aqui no versículo 3, fala assim: se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então é o arrependimento, né, que Jesus nos traz, sempre vai nos trazer Deus para o arrependimento. Arrependimento não é apenas sentir tristeza, um erro, a gente ficar ali, ai, me arrependo. Mas sim, é mudar a direção, é abandonar o pecado, é voltar-se a Cristo, para Deus, voltar-se para Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E depois vai falar do 6 ao 9, da figueira estéril, né? Que Jesus conta sobre uma figueira que estava plantada em uma vinha, recebendo cuidado e ocupando espaço, mas não dava fruto. Meu Deus, louvado seja Deus, né? Jesus fala que a gente vai cortar e vai lançar, né, no fogo aquele que não dá fruto. E ali o dono queria cortá-lo, mas o vinhadeiro pediu mais um tempo para cavar ao redor. Irmãos, olha que coisa linda, né? Jesus sempre vai nos dar uma oportunidade de mudança, né? Mesmo que a gente não está produzindo fruto nenhum, mas Jesus está nos chamando hoje, né? Porque às vezes a gente estaciona, às vezes a gente se acomoda, às vezes a gente deixa a vida nos levar, e Jesus está sacudindo nós esse dia, essa noite, essa tarde, dependendo do horário que você vai ouvir, a gente começar a dar fruto, né? Porque vai chegar aquele grande dia, a gente vai prestar conta para Deus.
a gente vai apresentar os frutos nossos, né? Aquilo que a gente fez, a gente sabe que não é pelas obras que nós vamos ser salvos, mas a gente sabe que Deus nos chamou, né? Nos tirou daquele lamaçal do pecado, nos deu um cântico novo, nos deu uma história nova para que a gente possa hoje ir e dar fruto, e nosso fruto permaneça, né? Coisa linda a gente não desistir daquilo que Deus jamais desiste de nós, né? Coisa linda que Jesus, ele nunca vai desistir, sempre vai nos dar uma oportunidade, né? O dono mostra a justiça de Deus. Ele procura o fruto, o vinhadeiro revela a misericórdia. Então, Jesus hoje está mostrando para nós a misericórdia, ainda cuidado, tratamento e oportunidade para nós. Esse é o nosso Senhor, ô glória. Irmãos, além de Deus ser maravilhoso, Jesus, ele nos dá o tempo da mudança. Deus espera frutos de quem recebeu tanto dele. Olha para você ver, a gente que recebeu tanto de Cristo, né? O perdão dele, a misericórdia dele, ele espera os frutos nossos. A oportunidade não deve ser desprezada. Então, o dia é hoje, o momento é hoje, a hora é agora. Que a gente possa, se a gente está nessa zona de conforto, nesse comodismo, Deus está falando, desperta tu que dormes. Oh, glória, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e um dos frutos que a gente tem que começar em nós, né? Além do perdão, da misericórdia para com as pessoas também. E Deus está procurando em nós, sabe? Em mim, em você, a oração, a santidade, o perdão, a obediência, o amor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É tempo de mudança, irmãos, de atitude, de ação, de uma reação, né? Uma oração é orar e ação, né? Então Deus quer tudo isso de nós. Amém? Eu vou estar lendo aqui o, o versículo 10 ao 17, que fala da mulher curada no sábado. E algumas traduções falam da mulher encurvada, né? O meu aqui tá curado. E ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, e andava encurvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se estendeu, e esse logo se endireitou, e glorificava a Deus. Então, tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nesses, pois, vinde para serdes curados, mas não no dia do sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumenta, e não a leva a beber, e não convinha soltar dessa prisão no dia de sábado essa filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa, e dizendo ele essas coisas, todos os adversários ficaram envergonhados, mas todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Irmãos, como a gente acabou de ler aqui,
Jesus, né, vai à sinagoga, encontra uma mulher de 18 anos, enferma, encurvada, que não conseguia se endireitar. Ele a chama, declara sua libertação. Aqui Jesus, né, que fala que Jesus a libertou, declara essa libertação, impõe as mãos sobre ela na mesma hora, e ela se endireitou e glorificava a Deus. A mulher estava na sinagoga juntamente com Jesus, né? Mas ela carregava uma opressão maligna, né? Havia muitos anos. Isso mostra que alguém pode estar no ambiente e não de fé e ainda precisar de cura, de libertação e restauração. Pensa, essa mulher caminhou 18 anos. E a enfermidade dela não era só o corpo físico, era espiritual também, né? E ali a gente vê um grande protocolo sendo quebrado, né? Que o sábado se reservava e era o costume judeu, né? Ali o chefe da sinagoga chama, fica indignado, né? Ficou indignado porque Jesus curou no sábado. Jesus mostra que a misericórdia é maior do que a religiosidade sem amor, né? E ali tinha muito religioso, né? E Jesus, ele é amor, não é religião, né? Ele é a porta. Jesus é quem nos cura, nos levanta, veio para nos salvar, para nos libertar, para que não haja condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós sabemos que esse Jesus, né, veio para mim, veio para você. E ali Jesus estava só quebrando o protocolo e mostrando que ele era, né? Que o amor era maior do que qualquer tipo de religiosidade, né? E uma das coisas que a gente vê aqui é que a religião pode prender, né? Tava tentando segurar aquela mulher, mas Jesus, ele veio para libertar. Quem é tocado por Jesus volta a ficar de pé e glorifica a Deus. A primeira imagem que aquela mulher teve, irmãos, logo que Jesus impôs as mãos e ali orou por ela e ali ela foi liberta e ela se levantou, ou seja, aquela mulher só olhava para a terra, olhava para o chão, andava de cabeça baixa. E aquilo lá, quando ela teve um encontro com Jesus, né? Uma das coisas que a gente sabe e sempre fala, que aquele que tem um encontro com Jesus não volta da mesma forma. Aquela mulher chegou até encurvada. A gente pode até chegar numa sinagoga hoje, encurvada, de cabeça baixa, mas quando a gente encontra com Jesus, a gente sai renovado, sai liberto, sai curado. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E quem é tocado por Jesus não volta encurvado, mas fica em pé, né? Para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a gente está vivendo tempos, né? Que no mundo, que há muitas pessoas que estão encurvadas pela dor, pela decepção, pela opressão, pela tristeza, pelas percas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu tenho algo para dizer para os irmãos nessa noite. Mas somente Jesus pode nos colocar de pé. Oh, glória. Irmãos, aqui também, do versículo 18 ao 21, vou estar lendo aqui com os irmãos, que dizia, o 18, e dizia a quem aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui é ao que eu compararei. É semelhante ao grão de mostarda que um homem, tomando-o, lançou na sua horta. Ele cresceu
e fez-se grande árvore em seus ramos. Se aninharam as aves do céu. E disse outra vez: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher, tomando, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. Irmãos, aqui Jesus compara o reino de Deus, né, a um pequeno grão de mostarda e um pouco de fermento, ou seja, o grão começa pequeno, mas cresce, se torna grande. O fermento é pequeno, mas transforma uma massa. Louvado seja Deus. Aqui Jesus deixou aqui para nós, né, como lição, né, que ele é especialista em pegar pequenos começos, né, pequenas coisas, até mesmo aquilo que é desprezível para o mundo, né, pequenos começos, às vezes uma oração pequena, simples, uma palavra pregada simples, uma vida rendida a um pequeno ato de fé. E humanamente falando, são coisas pequenas, né? Às vezes para o homem pode ser coisa pequena, mas para Deus ele é poderoso, né? Para transformar em coisas grandes, né? Deus não precisa começar grande para terminar grande, né? Ele é especialista em fazer você produzir, você em multiplicação, né? Jesus ele vai de encontro, ao contrário das coisas do mundo, né? Da visão nossa, né? Daqui da Terra. Jesus ele é especialista em confundir a Terra. Então ele estava aqui ensinando, né? Agora do 13 ao 22, ele fala da porta estreita, onde ele fala assim: a percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe Senhor, são poucos os que salvam. E ele lhe disse: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e come, começardes de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas respondendo ele, vos disser: Não sei do que vós sois. E então começareis a dizer: Temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele dirá: Digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticam a iniquidade. E haverá choro e ranger de dentes, e quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos que os profetas do reino de Deus, vos lançados e vós lançados fora, e virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e sentar-se-ão à mesa, na mesa do reino de Deus, e eis que derradeiros onde serão os primeiros, e os primeiros. Irmãos, aqui a gente está diante de uma pergunta, né? Alguém pergunta para Jesus ali se poucos serão salvos. Jesus não responde com um número, né? Jesus, ele responde com um chamado: esforçai-vos, porque a porta é estreita,
fala de uma vida de entrega, de renúncia, de obediência. Não é possível viver de qualquer maneira e achar que basta conhecer coisas sobre Jesus. Irmãos, falar de Jesus, pregar, conhecer, decorar a Bíblia, é uma questão que muitos, infelizmente, nós estamos vivendo dias difíceis, que o amor de muitos tem se esfriado, né? E o nosso amor tem que estar. Quem ama, prova, né? Que ama, em obedecer, em agradar a Deus, né? Que é esse Deus que vê e nos enxerga. Então aqui a gente vê que não basta só conhecer Jesus, só falar dele, né? Porque naquele grande dia ele vai falar para nós, né? Afastai de mim que eu não vos conheço. Aí a gente vai falar, preguei no seu nome, eu salvei, eu curei. Jesus não vai nos conhecer, porque o que vai nos levar para o céu é a nossa obediência, a nossa renúncia, né? Essa nossa vontade de viver segundo a vontade de Deus. É isso que nós temos que ter na nossa caminhada aí, na nossa vida, no nosso dia a dia. Muitos estarão perto da porta, mas tarde demais, porque por isso, o tempo de buscar a Deus é hoje, né? Jesus está nos chamando hoje para um arrependimento, para uma busca, para uma entrega maior, para uma renúncia maior, para nós provarmos a Ele, né? Que salvação não é aparência religiosa. Não basta dizer que conhece Jesus, é preciso obedecer a Ele. Oh, glória! A porta está aberta agora, mas não devemos adiar. Aqui, irmãos, para finalizar, vai falar de lamentação por Jerusalém, a partir do versículo 31, diz assim: naquele mesmo dia chegaram uns fariseus dizendo-lhe: sai e retira daqui, porque Herodes quer matar-te. E disse-lhes: ide e dizei àquela raposa: eis que eu expulso demônios, efetuo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os teus profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha os seus pintos debaixo das suas asas, mas não quisestes. Eis que a vossa casa vos deixará deserta. Em verdade vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que digais: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Aqui no fim do capítulo a gente já vê, né, Jesus falando sobre Jerusalém, a cidade que rejeitou os profetas. Ele veio para os seus o rejeitaram. Ele disse que desejou unir o povo como uma galinha junto aos seus pintinhos, debaixo das suas asas, mas eles não quiseram. Irmãos, que triste, meu Deus. Aqui vemos o coração de Jesus. Ele não tem prazer na rejeição de ninguém, meu Deus. É muito forte, irmãos. Ele chama, ele protege, ele acolhe, ele deseja salvar, porque ele é Deus, ele ama um amor ágape, um amor incondicional, um amor que nós não merecemos, irmãos, mas ele não foi nós que escolhemos a ele, mas ele escolheu a nós. Porém, cada pessoa precisa responder ao seu chamado. Jesus continua chamando pessoas para perto dele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A pergunta é hoje para você, irmãos. Você quer estar debaixo das asas do Senhor?
Eu deixo essa pergunta essa noite para você. Você quer? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Coisa linda, Jesus fala assim, ó, eu quero juntar aqui, ó, todo mundo junto aqui, ó, debaixo da minha proteção. Você quer hoje, nesse dia, nessa noite, nessa tarde, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Lucas 13 aqui mostra que Deus é misericordioso e paciente, irmãos. Mas também espera resposta, ação, reação nossa. Jesus chama ao arrependimento, procura frutos, liberta quem está oprimido e convida todos. Ele me libertou, te libertou e está te convidando hoje. Aleluias, todos a entrarem pela porta estreita. Oh, glória, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o versículo aqui que nos chama atenção, Jesus, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Meu Deus. Então que nós possamos hoje se arrepender, se juntar a Cristo, ficar debaixo das asas dele, é onde a gente vai estar segura. É essa vontade dele, é aproximar nós aqui, ó, dele mesmo, está nos chamando essa noite e dizendo: vem, venha, filho, venha, meu filho, enquanto há tempo, enquanto a vida há esperança, ainda há esperança para essa árvore cortada. De repente você está essa noite, esse dia, essa tarde, achando que tá tudo acabado. Jesus está falando: não, eu te dou mais uma nova chance. Tu és filho, tu és querido, querida, tu és a menina dos meus olhos. Foi eu que morri por você naquela cruz do Calvário. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor. Amém?